Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é 3 de junho, né? Nós vamos aí começando nossa quarta-feira com a nossa aula de ciências, tá certo? Você já concluiu aí suas avaliações de hoje? Já tá pronto aí para assistir esse vídeo? Então, se você já tiver concluído suas avaliações, vamos lá fazer a nossa correção da atividade da aula passada, tá certo? Então, vamos lá, pega o seu livro pra gente começar a nossa aula fazendo a nossa correção, tá bom? Vamos aí iniciar a nossa correção pela atividade do livro integrado, tá na página aí 140. Na primeira questão, você vai retirar as imagens, né, da página 27 do material de apoio e colar aí na sequência da cadeia alimentar, onde um alimenta o outro, né, seguindo aí esse fluxo, certo? E a sequência correta aí dessa questão, você deve colocar as algas, a setinha para os caramujos, a para os peixes carnívoros e a setinha para as aves aquáticas. Essa é a sequência correta, tá certo? Já na segunda questão, você vai responder aí algumas questões aí do item da segunda questão, né, no seu caderno. A resposta da letra A vai ficar: a população de plantas irá aumentar, pois haverá menos ratos se alimentando delas, fazendo com que o número de plantas se acumule e aumente. Então, veja aí se você colocou algo parecido com isso, tá? Lembrando que não precisa ser exatamente com essas palavras, tá bom? Veja se a sua resposta está parecida e está seguindo aí o mesmo sentido dessa correção, tá bom? Agora vamos aí para a resposta da letra B. A população de serpentes poderá diminuir porque elas terão dificuldade em se alimentar por haver menos ratos disponíveis. E para finalizar aí essa atividade, a letra C. A população de gaviões também poderá diminuir porque eles terão dificuldades em se alimentar por haver menos serpentes disponíveis. Então, veja aí se você acertou todas as questões, se você colocou aí a sua resposta parecida com essa correção. Agora, vamos continuar a nossa atividade aí, né? A nossa correção das atividades, abrindo nossa ficha de atividades aí na página 77, tá? Aí, na primeira questão, você vai preencher as lacunas com as palavras corretas. Então, a sequência vai ficar: os vegetais produzem seu alimento às custas da energia luminosa do sol. Por isso, o vegetal é um ser autótrofo. O nível trófico que os produtores ocupam em uma cadeia alimentar é sempre o primeiro. Na segunda questão, na letra A, a resposta seria: coelho, rato e grilo se alimentam de capim. Serpente se alimenta de pássaro e rato. Pássaro se alimenta de grilo. E raposa se alimenta de pássaro. Na terceira questão aí da página 78 da ficha de atividades, você vai marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, tá? E a sequência vai ficar: A, falsa, o F, né? B, V, C, V e D, F. Na quarta questão, está pedindo para você explicar com as suas palavras, né, por que os vegetais são chamados de produtores na cadeia alimentar. Então, se você colocou uma resposta parecida com a que eu vou colocar agora, tá? Sua resposta está correta. Lembrando que é com suas palavras, então não precisa você apagar sua resposta. Apenas confira se você colocou algo nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Porque eles são capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese e servem de base para a alimentação de todos os demais consumidores. E aí, na última questão, né, a quinta questão, você vai fazer uma associação dessas frases, né, aí embaixo com as palavras que estão aí nesses parênteses, tá certo? E a sequência correta vai ficar a letra B, D, A e C. Então, se você acertou essa sequência, sua resposta está certinha. Se não, aproveita aí para ajeitar, para botar na sequência certa, tá bom? Feita a nossa correção, vamos aí continuar a nossa aula, né? Nós estamos estudando um pouco sobre a cadeia alimentar e hoje nós vamos ver aí um pouco sobre a conservação dos alimentos, tá certo? A gente viu, né, nas aulas passadas, que quando a gente deixa aí um alimento muito tempo, né, mesmo que seja na geladeira, ele pode estragar, né?
E ele, quando ele estraga, né, vai ficando com um aspecto diferente, vai aparecendo algumas coisinhas nele, né, que a gente chama os fungos, né, as bactérias ali se proliferando nesse alimento que já está há muito tempo em um ambiente fechado, úmido, né, e mesmo que ele esteja na geladeira pode acontecer também, tá certo? E nós vamos estudar um pouco sobre a conservação, como fazer para conservar o alimento e evitar que ele se estrague mais rápido, né? Prolongar aí a sua validade, tá certo? Aí no livro integrado de vocês, na página 154, a gente vai estudar um pouco sobre isso. E aí no decorrer do vídeo eu vou estar deixando uma explicaçãozinha breve, tá? E uma pequena atividade para vocês realizarem, tá certo? Então vamos lá. Na página 154 aí do livro integrado de vocês, nós vamos ver um pouco sobre a conservação dos alimentos, tá? Os processos, né, que ao longo do tempo foram sendo desenvolvidos para que os alimentos não estraguem ou pelo menos demorem mais para estragar, tá certo? Então, para que o processo de decomposição ele aconteça, né, são necessários a umidade, a temperatura e o oxigênio, né? Isso porque os organismos decompositores, né, precisam aí de umidade, de uma temperatura adequada e de oxigênio para que elas possam crescer e se multiplicar. Aí no ícone oralidade, né, ele faz uma pergunta: você já observou uma fruta ou outro alimento que estragou? Como fazer para evitar os alimentos estraguem? Então a gente viu aí nas nossas aulas passadas, né, vários exemplos de alimentos estragados, né? Cheio de fungo, já com seu aspecto bem diferente, sua textura, sua cor. E se a gente pegar nesses alimentos, a gente vai também sentir aí o cheiro, né? Bem diferente de um alimento fresco que não esteja estragado. E é natural, né, gente, que a gente não queira que esses alimentos aí se estraguem, né? Que eles possam durar mais tempo, né? Então, foram criadas algumas técnicas para conservar os alimentos. Eu tenho certeza que você conhece alguma delas, tá certo? Em casa, a maioria das pessoas hoje tem um equipamento que ajuda aí a conservar os alimentos, tá certo? E na atividade que eu vou propor para vocês, aí, com a lupa na mão, vocês irão pesquisar em livros, sites, enciclopédias e outras fontes de informação o que são e quais são as técnicas de conservação para responder aí essas 3 perguntinhas abaixo. Na primeira questão, você vai responder quais as maneiras ou as técnicas de conservação dos alimentos que você encontrou. Então, faça a sua pesquisa, veja aí quais são as técnicas que você vai encontrar e anota aí todas essas técnicas na primeira questão. Na segunda questão, você vai ver aí qual dessas técnicas você tem aí na sua casa, utilizado aí na sua casa, tá? Com certeza, seus pais, né, devem ter aí devem usar alguma dessas técnicas para conservar os alimentos. E na terceira e última questão, você vai escolher uma dessas técnicas que você encontrou na pesquisa e explicar como é esse processo de conservação de alimentos, tá certo? Com as suas palavras. Na terceira questão, você vai dar uma explicação sobre como é feito esse processo de conservação do alimento. Muito bem, gente, essa é a atividade que vocês vão ter que fazer, tá certo? Eu vou deixar aqui a anotação da agenda, tá bom? Então, pegue sua agenda escolar, anote. E hoje a gente vai ficando por aqui, uma aulinha pequena, porque vocês estão aí no período de avaliação e precisam também estudar para as avaliações, tá certo? Então é isso, gente. Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!